verso 1 ao 11, parece que minha voz está um pouco rouca, meio falha, não sei, mas eu acho que dá para entender, né? Filipenses 2, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende a vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelas verdades que aqui estão. Faz-nos enxergá-las e praticá-las em nossa vida, que ela possa transformar cada ato nosso, cada pensamento, e que assim, ó Pai, possamos, exatamente como diz a Tua palavra, estarmos vivendo para a Tua glória. Muito obrigado, nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Falamos na semana passada, capítulo 1, do versículo 27 ao 30, sobre aquela batalha que enfrentamos, mas mesmo nesta batalha, Paulo vai dizer: porque vos foi concedida, no verso 29, não somente a graça de credes em Cristo, mas também de padecerdes por Ele. Nos foi concedida a graça, nos foi concedida a alegria de padecermos por Cristo. Nesta luta, nesta vida cristã, nós vamos lutar, nós vamos viver nesta batalha, e a mensagem, as palavras que Paulo usa aqui são palavras bem bélicas mesmo, né? Combates, inimigo, lutando juntos, é uma linguagem de luta, uma linguagem militar mesmo, entendendo que a vida cristã ela é uma batalha constante. E a batalha não termina ali. Paulo não termina o versículo 30 e começa o capítulo 2. Agora vamos falar de outra coisa. Ele vai dizer: então, irmãos, se há, pois, dentro do que eu falei, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entre vós entranhados afetos e compaixões, ele continua falando dentro daquela visão. Porque agora ele vai entrar numa questão que ela é uma batalha. A humildade. A humildade, ela é uma batalha constante na minha vida e na sua vida. Porque nós precisamos lutar conosco mesmo. Lembra que nós falamos os 3 inimigos? O primeiro deles é a carne. O primeiro dos inimigos que nós temos somos nós mesmos. E Paulo vai entrar, então, vai falar dessa realidade nesta batalha que vivemos, pois qual é o tema maior aqui? Qual é o tema macro aqui que nós estamos tratando? Pode falar. Estou liberando. É pregação, mas eu estou liberando para falar. Qual é o tema maior aqui do livro que nós estamos trazendo para os irmãos? Alegria. E se encontra em qual capítulo, qual versículo de Filipenses? Irmãos, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou perguntar e os irmãos falam cada um de uma vez, não fala todo mundo ao mesmo tempo, eu não entendo. 4:4. Filipenses 4:4. Vamos ler todos juntos de novo? Filipenses 4:4. Alegrai-vos nos... Vamos de novo? Alegrai-vos sempre no Senhor.
outra vez digo, alegrai-vos. O tema macro aqui é alegria no Senhor. Mesmo quando os nossos planos mudam, ou Deus determina que os nossos planos mudem, devemos permanecer sempre alegres no Senhor. Não foi a primeira mensagem que nós trouxemos, quando falamos ali quando Paulo e os seus irmãos, os missionários, foram enviados para Filipos, mas eles não tinham planejado ir para lá. Mesmo quando os planos mudam, alegremos-nos no Senhor. Apesar das dificuldades, o Evangelho avança. Mesmo em dificuldades, a nossa alegria deve estar no fato de que o Evangelho está avançando, a palavra de Deus está progredindo. Semana passada, falamos sobre a alegria de padecer por Cristo, encarando a vida como uma batalha, mas uma batalha que nós sabemos que já está vencida e por isso somos alegres. Porque nos foi concedida a graça, a alegria de não somente crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Mas aqui entra uma questão importante. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas como nós podemos viver em alegria se nós não estamos usufruindo, praticando, exercitando a humildade? Sem humildade, irmãos, não há alegria. Um coração orgulhoso, ele não consegue alegrar-se no Senhor. Eu tinha um livro, eu não sei o que aconteceu, às vezes a gente empresta livro e não volta, né? Ele vai e não volta. Eu tinha um livro cujo título era Do Orgulho à Humildade, Stuart Scott. É um livreto pequeno, se você puder adquirir, é interessante. E quiser adquirir e presentear o pastor também, não tem problema. Mas era um livro, acho que eu emprestei para os jovens, nós estávamos em livramento, emprestei para os jovens para a gente fazer um círculo de leitura lá de livros, né? E acho que alguém não me entregou, e lá ficou. Mas tá bom, que faça bom uso, né? Mas que não se torne um hábito, né? Stuart Scott, então, escreve esse livro, Do Orgulho à Humildade, e ele faz uma lista de características de pessoas que manifestam orgulho. Paulo, por favor, coloca para nós. Ficar um pouquinho mais para cá. Então, no seu livro, Stuart Scott coloca, são 30 características, né? Será que eu me encaixo em uma dessas coisas? Provavelmente o orgulhoso vai dizer, não, eu não me encaixo em nada disso, né? O orgulhoso, isso aqui é bom para o irmãozinho aquele, né? Mas para mim não, eu tô legal. Queixar-se contra Deus ou lançar críticas sobre Ele. Como assim queixar-se? Lembra quando Israel se queixou com Deus porque não tinha comida, mesmo depois de tudo que Deus tinha feito para com aquela nação? E aquele povo se queixou contra Deus. Falta geral de gratidão. A pessoa nunca consegue agradecer, muito obrigado, nunca consegue ser grato a alguém por ter feito algo. Né? Uma pessoa orgulhosa é sempre irada, ela está sempre... É uma pessoa bélica, sempre lutando e brigando com todo mundo. Né? Ver a si mesmo como alguém melhor do que os outros. Uma coisa é você entender que você tem talentos, e você não pode viver de falsa modéstia. Eu sei fazer essa coisa, talvez você não saiba, mas eu sei, isso não é orgulho. Mas a maneira como nós tratamos isso, a maneira como nós nos relacionamos com os outros, de acordo com essa realidade, aí é orgulho. Ter uma visão exagerada de sua importância, talentos e habilidades. Eu não vou falar sobre cada uma delas, porque senão o tempo vai embora, né? Focalizar-se na falta de talentos e habilidades, ou seja, eu não sou bom nisso, eu não consigo fazer isso. Tem coisas que eu não sei fazer, tem coisas que eu não consigo, só que eu não vou ficar focado nisso, eu não vou ficar bitolado nessa coisa, porque se eu ficar focado só nisso, nas coisas que eu não consigo, isso é orgulho, isso não é humildade. Pode parecer humildade, mas não é. Eu quero ser tão bom em tudo que eu faço que eu não consigo me desvencilhar das minhas limitações e fraquezas. Porque eu quero, na verdade, ser bom em tudo. Né? Eu não consigo fazer isso, está tudo certo, você consegue, amém. Deus seja glorificado na sua vida. E é assim que funciona. Perfeccionismo, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar funcionando perfeitamente, senão não está bom. Falar demais,
falar muito a respeito de si mesmo, buscar independência ou controle, controlar tudo e todos, desgastar-se com o que os outros pensam. O que estão pensando de mim? Será que ele não gosta de mim? Será que ela não gosta de mim? E se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Isso aí pode parecer humildade, mas não é, isso é orgulho. Magoar-se ou irar-se com as críticas, não gostar de ser ensinado, é sarcástico, ofensivo e menosprezador. Falta de espírito de serviço, nunca consegue estar junto, trabalhando com os outros. Falta de compaixão, não consegue sentir compaixão pelos outros. Ser defensivo ou transferir a culpa. Não é culpa minha. Não, se eu fiz isso é porque o outro fez. Eu nunca consigo assumir o fato de que não, eu errei. Realmente eu errei. Falta de admitir que está errada, falta de pedir perdão, falta de oração bíblica. O que é oração bíblica? A palavra de Deus nos dá um modelo de oração, o modelo do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ora ao Pai, agradece, pede por coisas, engrandece a Deus. Ou seja, há um padrão ali de oração que nós devemos usar, aplicar nos nossos momentos com o Senhor. Resistir à autoridade ou ser desrespeitosa, expressar preferências ou opiniões quando não solicitado. Ninguém falou comigo, mas eu dou minha opinião. Minimizar os seus próprios pecados e fraquezas. Sempre eu olho para mim, não consigo perceber os meus erros, mas no outro, aí eu consigo ver todas as dificuldades dele. Maximizar então os pecados e a fraqueza dos outros, ser impaciente ou irritável para com os outros, ser invejosa ou ciumenta, usar os outros, ser dissimuladora, usar táticas para chamar a atenção, não ter relacionamentos próximos. Na página 14 a 21 desse livro, então Stuart Scott vai traçar esses perfis e vários desses, eu não sei se todos, mas vários dessas características há ali versículos bíblicos para mostrar estas características dentro de um coração orgulhoso, de um coração soberbo. Eu trouxe um exemplo aqui em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. Israel teve um rei chamado Uzias. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 1 a 16. É uma leitura um tanto longa, mas nós vamos perceber, o rei Ezequias também passou pelo mesmo problema, mas rapidamente aqui, o rei Uzias, diz o seguinte assim: todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Eilat, restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Vão percebendo tudo que Uzias fez, ok? Vão listando mentalmente aí todos os feitos de Uzias. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné, o de Asdod, edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur, Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes aos Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropa, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maséias, oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600.
Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Percebam quantas coisas fez Uzias. Mas tudo isso foi Deus quem ajudou Uzias, quem colocou. Com 16 anos começou a reinar em Israel, em Judá, mais precisamente dizendo, né? Versículo 16 então: mas, havendo-se já fortificado, o que aconteceu com Uzias? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Por conta do seu orgulho, apesar de tudo que Deus tinha feito através de Uzias, ele se orgulhou, se ensoberbeceu, encheu o seu coração e aí se rebelou contra Deus. Quando há orgulho, não há humildade. Quando não há humildade, irmãos, não há alegria. Enquanto nós estamos vivendo em humildade, estamos permitindo que o nosso coração não se ensoberbeça, nós podemos... Eu sei que às vezes esta é uma luta para nós, né? Mas é necessário trabalharmos isto para desfrutarmos desta alegria, alegrarmos-nos sempre no Senhor. Porque se eu nunca conseguir aprender a me alegrar no Senhor, ou não conseguir viver em humildade, eu nunca vou conseguir me alegrar no Senhor. Nas dificuldades eu vou reclamar, eu vou só pedir, quando não tem, então eu vou chorar, eu vou reclamar, e aí eu não consigo me alegrar no Senhor. Eu não consigo me alegrar com o irmão, eu não consigo me alegrar com o serviço, eu não consigo me alegrar com o meu ministério, mesmo que ele esteja se desenvolvendo, ou não. Mas eu nunca vou conseguir esta alegria, porque eu estou sempre querendo mais, desejando mais, o meu coração sempre ansioso por ter mais e mais, para a minha satisfação, satisfazendo o meu orgulho. E Paulo vai falar sobre isso. E percebam que no versículo 2, Paulo vai dizer: completai a minha alegria. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados a fé, completai a minha alegria. Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas aqui ele está dizendo que, aparentemente, a alegria não está completa. Por quê? Se não houver humildade, não há alegria. Eu preciso de humildade, a igreja precisa de humildade, para que nós possamos ter uma alegria completa. Se eu não viver, não experimentar, não exercitar, não praticar a humildade na minha vida, eu não vou experimentar esta alegria completa no Senhor. Por isso que Paulo está dizendo: eu quero ver, Filipenses, que vocês estão vivendo nessa humildade. Completai a minha alegria dizendo para mim que vocês estão praticando, que vocês estão buscando isso. E é interessante pensarmos o seguinte, eu pelo menos percebi aqui 3 sessões. A nossa alegria deve estar nesse trabalho em humildade em nós, porque em primeiro lugar nós vamos perceber a ação do Espírito Santo. O irmão Sebastião falou na liturgia aqui que esta humildade é fruto do Espírito Santo, e o é. Então a nossa alegria em buscar a humildade é porque nós queremos ver o trabalho do Espírito Santo sendo realizado. Olha o que ele diz aqui no versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Como que nós vamos viver isso se não for a ação do Espírito Santo em nossos corações? É o Espírito Santo quem vai realizar, vai desenvolver esta habilidade de sermos humildes comigo mesmo, com os outros, com o Senhor. Portanto, a humildade, ela é um fruto do Espírito. Eu estou feliz, eu estou contente, porque eu estou vendo o Espírito Santo trabalhando na minha vida, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando na vida da igreja. Porque Ele não está falando simplesmente da minha vida, mas Ele está falando do grupo todo, do corpo todo.
Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão, se há entranhados a fé, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ele não está simplesmente falando para mim ou para você, em especial, individualmente, mas ele está falando para a igreja, para que nós exercitemos o ato de pensar a mesma coisa. Mas como que vamos fazer isso? Em primeiro lugar, lembra que nós falamos, Paulo vai falar naquele versículo de 27 a 30, estáis firmes em um só espírito, no versículo 27, por exemplo, como uma só alma lutando juntos pela fé evangélica. Como é que isso funciona? Irmãos, funciona pela ação do Espírito Santo. Lembra quando nós falamos do batismo no Espírito Santo? Ora, o batismo no Espírito Santo não é a ideia de falarmos línguas, o batismo no Espírito Santo não tem nada a ver com a ideia de nós sermos enchidos por uma força, por um poder sobrenatural, e agora eu vou começar a profetizar e falar coisas que nem... Não tem nada a ver com isso. O batismo no Espírito Santo, que vai ser tratado lá em 1 Coríntios 12, 13, é que nós fomos batizados no corpo. O Espírito Santo nos tira do mundo e nos batiza ali, porque em um só corpo todos fomos batizados. 1 Coríntios 12, 13. Portanto, é uma visão espiritual, é um trabalho espiritual, para que nós possamos realizar e viver a obra de Deus, não na energia da carne, não nas nossas capacidades do pensamento, pois temos capacidades. Você tem inteligência, eu tenho a minha inteligência, nós somos capazes de fazer muitas coisas. Mas na igreja não funciona a minha capacidade, funciona a capacidade que vem de Deus, para que nós possamos realizar esse trabalho. Por isso é necessário dobrarmos os joelhos, por isso é necessário humildade para entendermos do Senhor o que é que Ele quer que nós façamos. E até que o Senhor não faça, esperemos. Até que o Senhor não diga, em humildade, esperemos que o Espírito Santo nos mova. Mais uma vez citando a ida de Paulo a Filipos, ele não queria, ele não tinha planejado ir para lá. Aquele grupo de missionários não tinha planejado ir para lá. Mas quando o Espírito Santo veio a ele naquela visão daquele macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, ele foi. Ele foi. Por quê? Humildade, obediência ao Senhor. E o Espírito Santo quer trabalhar isso em nós. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. A palavra exortação aqui dá a ideia de alguém que traz uma palavra que anima a pessoa. Talvez ela está um pouco em dúvida, talvez ela está um pouco desanimada, mas ela ouve uma palavra e ela continua seguindo. Quem vai fazer isso em nós? O Espírito Santo. Lembra quando o Senhor Jesus, lá em João capítulo 16, João capítulo 16, versículo 13, vamos ler o versículo 12 e depois o 13, João 16, 12 e 13, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João 16, verso 13. Agora o verso 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E aí, ele segue no versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber tudo o que é meu e vou-lo há de anunciar. Verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos ouvir para animarmos-nos, para continuarmos a seguir realizando o trabalho, o ministério, a obra, o plano de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo é quem vai fazer isso. Esta exortação, a ideia de exortação é exatamente essa, de animarmos. Lembra quando Paulo vai falar a Timóteo, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação também, mas de poder. A ideia de exortação aqui é o Espírito Santo nos movendo e nos animando para continuarmos seguindo, nos ensinando o que devemos fazer, nos motivando a continuarmos a nossa tarefa e o nosso serviço. Alguma consolação de amor? O Senhor Jesus Cristo, no mesmo João 16, vai dizer, se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
É o Espírito Santo que nos consola nas nossas lutas e dificuldades. E o Espírito Santo pode usar pessoas para isso. Ele vai usar irmãos, vai usar a igreja, vai usar uma palavra para nos consolar, para nos motivar. Alguma comunhão no Espírito? Que comunhão é esta? Ora, o fato de nós termos sido colocados no corpo de Cristo. Agora somos a igreja de Cristo. E esta comunhão não é meramente física, pessoal, social, mas é uma comunhão no Espírito. Porque fazemos parte do corpo de Cristo, fomos regenerados, nascemos de novo e fomos batizados no corpo de Cristo. Se há entranhados afetos e misericórdias. Em 1 Coríntios, ali uma lista. Só um momento, irmãos. O apóstolo Paulo, ao escrever aqui sobre os dons, ele vai falar aqui em 1 Coríntios capítulo 12, tanto no versículo 7, capítulo 12, versículo 7, vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e aí o Espírito da fé, dons de curar, e aí ele vem falando sobre vários dons que o Espírito Santo realmente vai dar a cada um de nós. E no versículo 11 vai dizer: mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. E então, no versículo 27, ele vai dar mais alguns milagres, ou dons, não é? Versículo 28, a um estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, depois profetas, operadores de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. Percebam, no versículo 27, ou 28, perdão, dentre os dons que o Espírito Santo concede aos homens, tem um em especial ali. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas ali está: depois dons de curar, versículo 28, a um estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, depois profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dom de curar, depois socorro. O que é socorro? Ajudar o outro. A ideia desse dom aqui é a ideia de ajudar o outro. Eu não posso ajudar o outro se eu não sentir a dor do outro. Eu não posso ajudar o outro se eu não sentir que a vida não só funciona de acordo com aquilo que eu penso ou acho. Eu não posso ter um dom de socorro se eu entender que eu sou o centro das coisas. Eu sempre vou achar que o outro não precisa da minha ajuda, ou ele que se vire. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Este dom da humildade, do considerar o outro, é algo que o Espírito Santo vai realizar em nós. Tinha duas irmãs aqui na igreja que estavam com problemas. Se nós olharmos para o capítulo 4 de Filipenses, versículo 2, Evódia e Sintique. Evódia e Sintique.
Se vocês tiverem uma menina, coloquem um nome, né, aqui uma sugestão de nome. Uma vez eu conheci uma irmã, não, nome de filho de crente tem que ser nome bíblico. Está aqui Evódia, Sintique, né? É uma ideia. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Por que Paulo está escrevendo isso aqui? Porque aquelas irmãs não estavam pensando concordemente, elas estavam brigando, aquelas irmãs estavam tendo conflitos aqui. Versículo 3 vai dizer: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Possivelmente, Evódia e Sintique era uma daquelas mulheres, lembra quando Paulo foi junto com os missionários para aquele local de oração lá em Filipos? Logo que eles chegaram em Filipos, passaram alguns dias indo para aquele local de oração, e lá eles encontraram algumas mulheres, e também Lídia, onde Lídia se converteu, algumas mulheres se converteram. Possivelmente Evódia e Sintique estavam no grupo daquelas mulheres, e elas estavam com Paulo desde o início do ministério. Mas chegou um ponto da vida da igreja ali, que Evódia e Sintique começaram a ter um certo atrito, um certo desentendimento, diferenças de pensamento, e estava gerando algum tipo de partidarismo na igreja. E Paulo vai dizer: olha, nada faz fácil para o partidarismo vanglório. O Espírito Santo que habita em nós, Ele quer dar-nos esta característica de comunhão, um ajudando o outro, manifestando misericórdia, humildade, não considerando cada um o que é seu próprio. Mas se eu não permitir isto, se eu praticar o orgulho, alimentar o orgulho de que eu sou, eu posso, eu faço, o Espírito Santo não vai ter, né? Falo como homem, na nossa visão humana, o Espírito Santo não vai ter essa liberdade para trabalhar no meu coração e no seu coração. E isto é uma luta. Mas enquanto não houver humildade em mim, em nós, não pode haver alegria. Não pode haver alegria no culto, não pode haver alegria nas reuniões, não pode haver alegria na comunhão, não pode haver alegria nas confraternizações. Não vai haver. É necessário humildade para que esta alegria seja manifestada. E por fim, Paulo vai falar aqui então alguma consolação de amor, não é? Ainda no versículo 1. Este amor é o amor de Deus, não é o amor do homem, é o amor de Deus. Mas o amor de Deus é derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Este amor que está em nós, que em nós habita, não é meu, não é natural, mas é o Espírito Santo. Quando fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, este amor foi concedido a nós, foi concedido a mim e a você, para que nós estejamos manifestando. Porém, é necessário desenvolver isto. E Paulo vai falar isso de forma bem clara no versículo 12, que é o assunto para a próxima semana. Versículo 12, Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceis, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ele vai falar o quê? Desenvolvei a vossa salvação. Todas essas capacidades estão em nós, porque o Espírito Santo nos deu elas. Mas é necessário que nós estejamos desenvolvendo essa salvação, essas capacidades que Deus nos deu. Nós podemos desenvolver nós mesmos o nosso orgulho, nossas capacidades próprias e naturais. Mas é necessário que nós estejamos desenvolvendo aquilo que o Espírito Santo nos deu. Temos falado, irmãos, sobre dons. E às vezes é possível que eu goste tanto de um dom que eu quero desenvolver esse dom. Eu gosto do dom do evangelismo, por exemplo, mas não significa que eu seja um evangelista. E talvez eu me perco tanto em desenvolver um dom, porque eu gosto desse dom, quando na verdade eu não tenho esse dom. Eu gosto do dom de pregar, e eu quero então me especializar como um pregador porque eu gosto de pregar, mas talvez esse não seja o meu dom. E eu muitas vezes me perco, me desenvolvendo ou tentando ser bom naquilo
isso é carne, isso não é humildade. Enquanto que Deus está, eu estou te chamando para outra coisa. O seu dom não é este. Você está se aplicando nisso, mas não está funcionando. É necessário humildade e dobrar os joelhos para eu pensar e colocar a minha vida diante de Deus e dizer: Senhor, qual é o meu dom? E quando eu entender e começar a desenvolver isto de forma muito clara, o Senhor vai dizer: este é o seu dom e eu vou dar o meu favor a você para você desenvolver. Não é o que eu quero, não é o que eu acho bonito, não é como eu me imagino, mas eu preciso olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Rogar ao Espírito Santo que me diga o que fazer e qual é o trabalho que Ele tem para mim na obra do Senhor. Mas para isso é necessário humildade, para ver a obra do Espírito Santo sendo realizada. Mas Paulo continua: portanto, a alegria pela ação do Espírito Santo. Nós cantamos no início, o primeiro hino que nós cantamos, a Ti, ó Deus, antífona. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. A Ti, Deus Filho, Salvador Jesus, dá graça à fonte, dá a verdade à luz. E a terceira estrofe: a Ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador. Este hino fala de Deus Pai na primeira estrofe, Deus Filho na segunda estrofe e Deus Espírito Santo na terceira estrofe. Adorando a Trindade, não pode haver alegria enquanto nós não estivermos entendendo o nosso trabalho de exaltação à Trindade, de glória à Trindade, de observação daquilo que o Espírito Santo está fazendo, daquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo e daquilo que Deus Pai está fazendo. E Paulo fala isso aqui. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque se não houver, nós nunca vamos perceber o que Cristo fez. Se não houver humildade, nós nunca vamos entender a graça de Deus. Nunca vamos entender o que o Espírito Santo está fazendo. É com a humildade que nós vamos conseguir entender a grandiosidade da cruz. E qual é a grandiosidade da cruz? É a humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo se humilhou, ele manifestou, ele praticou a humildade, para que nós pudéssemos estar aqui. Se Cristo não tivesse sido humilde, se Cristo tivesse, por exemplo, sugerindo aqui, caído na tentação de Satanás, de pedir para que um anjo, para provar para Satanás: não, eu sou Deus, vou cair aqui e um anjo vai me socorrer, o trabalho teria sido jogado por água abaixo, não teria funcionado, o trabalho da redenção. Se Cristo na hora da crucificação: não, eu sou Deus, eu não preciso passar por isso, eu sou maior do que isso aqui, não vou passar por essa humilhação, esses homens limitados, finitos aqui, todos cheios de fraqueza e pecados, eu nunca cometi um pecado, eu não vou passar por isso, eu não quero passar por essa dor. E não foi coisa pouca, tanto é que antes o Senhor estava ali no Monte das Oliveiras chorando, como que gotas de sangue, suando ali, e dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque a luta ali era grande, era uma luta espiritual, não era simplesmente uma dor física. Mas ele se humilhou e se esvaziou. E não disse: não, eu sou Deus, eu não vou. Não, se tiver que passar, eu vou passar por isso. O Senhor Jesus se humilhou, se esvaziou e morreu na morte de cruz. A minha alegria está no fato de que ele fez isso por mim e Deus o exaltou. Deus Pai exaltou ao Senhor Jesus Cristo, para que hoje Ele possa ser meu Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo: alegrai-vos. A minha alegria está no fato de que Cristo venceu a morte. Ele foi humilde, e na sua humildade Ele venceu, como um cordeiro levado ao matadouro. Ele venceu a morte, venceu a cruz, venceu Satanás. Percebam 2 Tessalonicenses capítulo 1. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, vai dizer o seguinte:
Paulo fala aqui sobre o retorno de Cristo, para aqueles irmãos que estavam em tribulações, e ele vai dizer: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Agora percebam no versículo 10. Primeiro que ele fala sobre o alívio que nós vamos ter mediante as perseguições que sofrerão aqueles que creem no Senhor. Ele está dizendo, Paulo está dizendo, olha, quando o Senhor vier, toda luta, toda tribulação, toda perseguição cessará, findará. E nós teremos alívio, o que para nós é um motivo de alegria. Só isso já basta para nós alegrarmos no Senhor, sabendo que esta vida, essa luta, esse sofrimento, as intempéries, elas vão cessar. Mas percebam o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Quando Cristo vier em sua glória, ele será admirado, porque ele venceu e Deus o exaltou. E na sua volta, no seu retorno, ele será admirado por todos aqueles que creram. Eu olharei para Cristo e me alegrarei pela volta dele, não somente porque as minhas lutas cessaram, as tribulações e perseguições se foram, mas para olhar para a sua glória, para a sua luz, para o seu poder e dizer: Maranata, ó Senhor, vem. E Cristo veio, e eu me alegro pelo fato de estar vendo a Cristo, retornando para a nossa salvação, para completar aquilo que Ele iniciou. A minha alegria está no fato de que Cristo venceu, e Ele está retornando para mim, para você, para a sua igreja. A alegria só vai existir quando nós entendermos que o Espírito Santo está trabalhando na sua igreja e vemos que Ele está realizando o trabalho que tem que realizar, porque estamos sendo humildes para deixá-lo fazer. A alegria só virá quando nós entendermos que Cristo é Senhor e Deus o exaltou como Senhor. E nós estamos esperando para admirá-lo em alegria e júbilo, vendo a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não somente isto, a nossa alegria virá pelo fato de estarmos glorificando a Deus Pai. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Isso vai acontecer. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Aqueles que creram, aqueles que não creram, todos realmente Cristo é Senhor. Aleluia, Cristo é Senhor, independente. Talvez alguns vão falar chorando por terem perdido a oportunidade do Evangelho da Graça. Mas tudo isso vai acontecer, sabe por quê? Para a glória de Deus Pai. Não é tão somente porque acabou, cessou os nossos temores, não simplesmente porque acabou as nossas lutas, mas tudo que se dá, todo plano que se deu, todo plano que foi arquitetado e projetado, foi para quê? Para a glória de Deus. Deus fez todas as coisas para a sua glória. Vamos dar uma olhada rápida nisso. Em Efésios 1, versos 5 e 6. Deus nos predestinou para a sua glória. Nos predestinou para Ele. Versículo 5, Efésios capítulo 1, verso 5. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Se fomos eleitos, se fomos predestinados, nós fomos feitos, isso aconteceu para a glória de Deus. Deus criou o mundo para a sua glória. Isaías 43, 7. Isaías 43, verso 7.
a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Tudo que Deus fez, Isaías 43, 7. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, seja a igreja, seja Israel, seja o mundo, Deus fez para a sua glória. Israel, Deus formou e protege para a sua glória. Jeremias 13, 11. Jeremias vem depois de Isaías aí. Jeremias capítulo 13, versículo 11. Jeremias 13, 11, vai dizer ali: porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem povo, e nome, louvor e glória. Tudo que Deus fez por Israel, protegendo, guardando, foi para a glória dele. Este é o objetivo. Quando Deus envia Cristo, Ele envia Cristo para a sua glória. Romanos 15, de 8 a 9. Romanos 15, do verso 8 a 9. Romanos 15, do verso 8 ao verso 9. Diz assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo foi enviado para que Deus seja glorificado. E por último, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus fez, irmãos, tudo que Deus faz, Ele o faz para a sua glória. Se nós entendemos isso, nós entendemos o Evangelho. Se não entendemos isto, se estamos entendendo que o Evangelho é um lugar onde eu vou, é um espaço que eu tenho para ser beneficiado, para ser abençoado, para Deus olhar para mim, eu não entendi o Evangelho. Todas as coisas que Deus faz na sua igreja é para a glória dele. Se Deus me chamou, se Deus chamou você, se Deus abriu os seus ouvidos, os seus olhos para a verdade do Evangelho, Ele o fez para a glória dele. Porque se eu estiver pensando que foi para me salvar, ou porque eu sou muito importante, não, eu não estou a fim de dar tantas glórias a Deus, é porque eu não estou disposto a me despojar da humildade. O Senhor Jesus veio a este mundo para nos salvar, para que a nossa salvação seja um momento, um lugar onde nós estamos glorificando a Deus Pai. Foi para a glória de Deus que nós fomos chamados. 1 Coríntios 15, 28, e com esse texto nós vamos terminar. 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, no fim de todas as coisas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Por que existe todo esse trabalho de redenção? Para que Deus seja glorificado. Mas eu não vou entender a ideia de glorificar a Deus enquanto no meu coração permear ainda a incredulidade, o orgulho da incredulidade, eu não crer em Cristo Jesus, não aceitar, não dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti,
para a tua honra e para a tua glória. Eu estou orando aqui para a tua glória. Eu estou padecendo necessidades, mas que tudo seja para a tua glória. Eu estou realizando esse serviço, mas é para a tua glória. Ó Senhor, eu estou usando essa pessoa, eu estou na verdade auxiliando esta pessoa, este irmão, estou ajudando essa pessoa para a tua glória. Eu estou cantando aqui para a tua glória. Eu estou tocando aqui para a tua glória. Eu estou sentado aqui nesta cadeira ouvindo para a tua glória. Amanhã eu vou sair para trabalhar para a tua glória. Eu vou sair para estudar para a tua glória. Me ensina a fazer isso em humildade. E que o Senhor trabalhe em nós. E esta é uma luta terrível. Trabalhar em nós mesmos, permitindo que o Espírito Santo realize isso em nós, exaltando a Cristo como Senhor e percebendo que fomos chamados para a glória de Deus Pai, exaltando a Trindade, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, é necessário que a humildade seja trabalhada e praticada em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar e com esta oração o nosso culto está encerrado. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu trabalho em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, cada dia mais humildade. Tira de nós qualquer resquício de orgulho, de soberba, de vanglória, de estarmos jactando-nos em nós mesmos, mas que o Senhor mesmo esteja, ó Senhor, fazendo em nós servos úteis, fiéis, que estão realmente olhando para Ti, dobrando-nos os nossos joelhos para confessar que só Jesus Cristo é Senhor, permitindo que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós a cada dia e que tudo isso, ó Senhor Deus, seja exatamente para a Tua glória. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que aqui está, por cada irmão que aqui chegou. Abençoe aqueles que não puderam chegar. Ó Senhor, que o Senhor esteja visitando cada um e guardando para o Teu louvor, para a Tua exaltação. Pedimos isso, Senhor, oramos também pela nossa semana, tudo que vamos fazer, nosso trabalho, nossos desafios, responsabilidades, que possamos colocar tudo aos Teus pés e o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Muito obrigado, abençoe a Tua igreja, abençoe cada plano que temos aqui, que tudo seja dirigido pelo Teu Santo Espírito. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nosso culto está encerrado, irmãos, que Deus nos abençoe. O que foi que tu fez ali? Porque ela não queria me cumprimentar. É, eu dei a mão pra ela.